Olá, pessoal, voltamos com mais um podcast da Tasso. Tasso Conta, contando 1000 novidades para vocês. Já falamos esse mês aqui de crédito, já falamos de planificação, já falamos de muita coisa. E hoje a gente está no nosso quadro, nosso bibelô, Mulher Empreendedora, com mais uma mulher foda aqui, gente, hoje. Hoje essa mulher é demais. Ela tá meio nervosa, mas ela vai relaxar já já, que eu vou falar umas besteiras com ela. Ela vai relaxar já já. Então, lembra de curtir nossas redes sociais, nosso YouTube, Instagram, Facebook, nosso TikTok tá bombando, Luaninha tá lá, dando show no nosso TikTok, Spotify, e a gente também tá na TV aberta, que é onde você vai estar, eu não falei para ela não ficar mais nervosa, a gente tá na TV aberta, na rede stream da SDP TV, né, que é uma afiliada da Globo lá em São Paulo, também que aparenta, também é transmitido na Itália, Estados Unidos, então, ou seja, você vai ficar conhecida mundialmente aí. Bem, vamos falar hoje, gente, com a Paula Nazaré Queller. Eu não sabia que tinha um Nazaré no nome dela, eu conheço ela há mais de 10 anos, mas tudo bem. Ou seja, já é uma pessoa assim, né, santificada para vir pra cá. Então, Paulinha, seja bem-vinda aqui na Tasso, no nosso podcast Mulher Empreendedora. Convidei você já há um tempo, você não pôde vir, mas na realidade para mim uma honra, né, porque você é uma mulher batalhadora, como outras também que já passaram por aqui. A Paulinha, ela é contadora, é administradora, é sócia da empresa Quality Use Serviços Contábeis, que é a KS Contabilidade, conhecida como a KS, e Singular Serviços Contábeis, especializado no terceiro setor. Inclusive eu sempre cito eles, quem sou eu fazer o benchmark dele, mas vou fazer, tá? Eles são muito bons nessa área do terceiro setor. Além de ser bons contabilmente, são bons de coração. Fazem também um trabalho maravilhoso aí na divulgação aí do terceiro setor. A Paulinha atualmente é membro-diretora do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas Civis Contábeis do Estado. Também atualmente é coordenadora da Comissão Estadual da Mulher da Contabilidade do CRC e vice-presidente da Associação de Contabilistas da Serra. Paulinha, vamos falar um pouquinho, obrigada por você estar aqui, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Paula? Veio da onde? Surgiu de onde? Como é que foi essa sua trajetória a ser sócia aí da KS, que é uma grande empresa de contabilidade, né? Eu vejo aí o Anuário da Findes, é uma grande empresa. Como que foi essa trajetória sua como mulher empreendedora, como contadora? Então, Carla, prazer estar aqui com você, né? Relutei para vir, mas, né, mas é um prazer muito grande estar aqui. Paula, eu vim lá do interior, né? De Domingos Martins já é interior, e eu vim da roça, né? Da roça mesmo, e meus pais... estudei, eu sempre tive muito assim, quero ser uma grande empresária, e comecei lá em Domingos Martins, no escritório pequeno, e na época você escriturava, né, livro, eu lembro que era aqueles livros, manual, que você ficava escrevendo, eu falava, gente, e eu sempre tinha, meu Deus, aquela coisa de você ficar ali fazendo a mesma coisa, e aí eu comecei lá e sempre quis, né, estudar e fazer contabilidade, e vim para uma grande cidade, e aí vim para Vitória, né, para poder estudar, trabalhar. Você fez graduação em Vitória. Aí vim para Vitória, fiz graduação em Vitória e comecei a trabalhar numa empresa na parte administrativa, e ali fui convidada para trabalhar no setor contábil. E ali eu me destaquei e comecei, né, fui convidada a contabilidade era terceirizada e eu mandava os documentos para a contabilidade, me destaquei ali, e aí o contador, na época era o Amorim, né, que você bem conhece. Conheço. E aí o Amorim você me também chamou. Trabalhou com o Amorim? Trabalhei. Não sabia. E aí o Amorim me chamou para trabalhar com ele, para começar um escritório. E aí eu fui trabalhar com o Amorim na parte de contabilidade, e aí eu, né, comecei a gostar muito e fiz a faculdade. O Roberto também trabalhou com o Amorim. Aí o Roberto também, né, foi inclusive o Roberto que me incentivou, assim, que me deu todo o apoio aqui em Vitória para vir, né, sair da cidade pequena e vir para Vitória. Seus pais são Domingos Martins ainda? Meus pais são de Domingos Martins, né? Estão lá ainda? Estão lá ainda. Estão ainda. Então, assim, foi muito difícil, porque no início eu lembro, eu era muito da roça, e essa empresa era em Carapina, e meu primeiro dia eu não esqueço disso, eles me deixaram, eu fui para morar em Serra Dourada 3 na época, não tinha terminal. Longe, hein? É longe. Não tinha terminal.
E eu lembro que eles me deixaram em Carapina, só que eu da roça eu não sabia andar aqui. Me deixaram de um lado da pista. Eu peguei um ônibus chamado Carapina-Araçás, que eu morava. E o ônibus era Viana, Serra Dourada 3. E aí eu tinha que atravessar o outro lado da pista para pegar o ônibus para ir para Viana. Eu não sabia. E eu fiquei, onde eles me deixaram, eu fiquei. E o que aconteceu? Eu peguei o ônibus, ao invés de eu ir para o lugar certo, eu voltei, fui parar em Viana. Só que eu da roça eu não sabia muita coisa. Eu só fui perceber que eu estava indo para o caminho errado quando eu estava passando na rodoviária em Vitória, indo para Viana. Aí eu fiquei desesperada, pedi uma naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? Não tinha celular, não tinha nada. E aí, então, ele falou, não, você tem que descer e pegar outro ônibus e voltar. E eu peguei outro ônibus e voltei. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram. E você trabalhava em Carapina e morava onde? Serra Dourada 3, na época. Eu morava num quarto, uma mulher que cedeu, que era conhecida da minha mãe, que cedeu para eu poder ficar lá para trabalhar e estudar na época, né? E aí, logo quando eu vim para Vitória, eu morava em quartos, assim, dividia quartos. Então, foi assim, até eu ir conseguindo mesmo, né, estabelecer aqui em Vitória. E quando que foi essa virada de guinada, Paula, para você sair dessa situação de ser funcionária de empresa, passou pelo Amorim e você tem a guinada de ser... Você foi primeiro funcionária do Roberto ou você já entrou na sociedade? Não, aí eu fui trabalhar com o Roberto e o Amorim como funcionária. Eu era encarregada do contábil. Perfeito. E aí fiquei trabalhando com eles alguns anos. E aí tinha uma funcionária deles, que aí a gente juntou e foi montar um escritório. Aí eu continuei trabalhando com eles como encarregada e trabalhava sábado e domingo no escritório dessa menina, eu e ela. Então a gente trabalhava sábado e domingo. Tá. Você fazia dois serviços paralelos? Os dois, porque o escritório a gente tinha poucas empresas e não dava pra gente se sustentar. Entendi. E eu, na época, ganhava relativamente bem, que eu era encarregada, não tão bem, mas para me sustentar. Bem. E eu não queria deixar o Roberto Amorim, eles tinham muita confiança em mim, eu tinha um cargo, né, de confiança, eu queria continuar com eles, não queria deixar eles na mão. E eu avisei a eles que eu ia futuramente sair, que eu queria ter o meu negócio próprio. Então, sempre, né, queria ter o meu negócio próprio. E nessa época também o Amorim me levou para o Sescom. Aí eu comecei, né, a estar entrando no Sescom, junto com o Amorim e tudo mais, e começando a conhecer a classe contábil. E aí, passado alguns anos, o escritório começou a dar certo, eu comecei a conversar com ele e falei, você vê como é que são as vou coisas, começar a sair um dia. Eu fui diretora nos 2 mandados do Amorim, eu não lembro de você. Você vê como é que é, né? Quando a gente não convive com a pessoa direto, né? E aí eu comecei a, então, falar com eles que eu iria sair um dia na semana para cuidar do meu negócio próprio. Eu deixei isso claro para eles. E aí foi a sociedade do Amorim e o Roberto. Chegou ao fim, eles, né, se separaram. E aí o Roberto, ele então me convidou para ser sócia dele. Aí então eu fui ser sócia do Roberto e aí então, como o escritório realmente foi aí, demandou... Roberto, que a KS cresceu, você não tá entendendo. Foi quando a Paula chegou, entendeu? Aí realmente, né, eu realmente fiquei com bastante coisa para fazer e aí não tive condições de continuar o outro escritório. E aí eu deixei lá e fiquei com a KS. E como foi esse meio, tudo isso ao mesmo tempo? Quer dizer, que você fez graduação em contabilidade e administração, né? E como que foi essa coisa também, que você também é mãe, né? Essa coisa de ser mãe ao mesmo tempo do escritório, como é que foi isso? Porque eu considerando por mim, eu sempre brinco, né? Com 10 dias de eu ter ganhado Luana, eu voltei pro escritório com ponto e tudo ainda da cesárea. E carreguei ela aquelas banheirinhas para dentro do escritório, tudo lá dentro. Como é que foi isso? Porque as pessoas quando olham pra gente, acham que as coisas são fáceis, né? Então, assim, parece que você recebeu tudo de mão beijada, caiu do céu e pronto. Como é que foi também isso? Foi em que momento que você... e como que você teve que lidar com isso também, de ser mãe, estudar, ser empresária, lidar com pessoas, lidar com essas dificuldades. Como é que foi, Paula? Então, Carla, assim, eu sempre fui muito, assim, dedicada, né? Sempre me dediquei muito e foi realmente assim, você falou que com 10 dias, foi 30 dias, né, que eu ganhei a Brunella e eu voltei a trabalhar. E eu tive, né, N problemas no meu casamento por causa disso, porque não entendia, porque você tem que trabalhar, e na época com o CRC, então eu tinha o CRC, e Sescom. Esse institucional que a gente faz. E eu, assim, eu adoro o que eu faço, né, eu amo o que eu faço, então, assim, eu me dedico e entro de cabeça mesmo.
E eu tive problemas, né, assim, no meu casamento, e aí com o filho, então eu tive que dividir tudo. E assim, você sabe, né, nem todo homem aceita a mulher ser dividida com tudo. Então, assim, realmente eu tive alguns problemas, tanto que eu nem tô mais casada. Aí eu também não, quer dizer, por enquanto eu tô, mas assim... E aí, assim... É difícil mesmo. Foi muito difícil, mas aí, assim... E é algumas difícil, vezes eu sabe tive por que quê? levar Porque a criança gente... pro escritório. E eu ouvi isso de um homem, tá? É difícil porque o que a gente vê na TV é a mulher sendo sempre vitimada, a mulher da relação que tem que esperar o homem quando ele chega pra fazer o que quer, aquela coisa toda. E de repente a gente tem isso diferente nas nossas vidas, né? A gente não é aquela mulher que quando nosso marido vai chegar em casa, ele vai me ver ali à disposição pra fazer a janta. A gente não é. Eu sou meio tarada, eu gosto de cozinhar, então assim, eu vou chegar, vou fazer comida porque eu gosto. Não é porque tá esperando, não. Porque se eu não quiser também, o dia que eu não quero, eu falo, ó, já mando mensagem. Aviso aos navegantes, hoje vai ser iFood. Ou vocês vão ter que ir pra cozinha. Então, é difícil realmente, porque historicamente, a mulher sempre é aquela reprimida, é aquela dona de casa. E a gente, para se tornar empreendedora, que é o seu caso, o meu também foi assim, lidar com tudo isso tem os nossos prós e contras, né? De repente, não ser mais casada, a natureza sabe o que faz. Eu costumo dizer, os caminhos, sabe, eles são vários caminhos, né? A gente sempre tem escolha, eu sempre falo isso. E de repente a sua escolha foi que foi boa naquele momento. Sim. Era o que você falou, você adora, te deixa feliz. Eu também gosto muito do meu trabalho. Jamais eu vou falar para alguém, acho que quem trabalhou comigo, até meus alunos, eu dei aula muito tempo na graduação, Paulinho, eu não gosto de contabilidade, que saco ter que ir para o escritório hoje. Cara, eu não tenho isso. E eu vejo você trabalhando, vejo a sua empolgação nas reuniões, conheci mais você no CRC, na realidade, você vê, a gente foi diretora junto da Morim, não era uma coisa que eu tinha aquela visão. E eu sei realmente que você é empolgada, você gosta, né? Você é otimista, tá sempre rindo. Eu acho que também isso faz diferença. Por isso que eu perguntei do filho, né? Porque quando a gente é mãe, a gente enfrenta uma barra para levar tudo isso ao mesmo tempo. E até o sócio entender também, tipo, hoje eu tenho que levar minha filha no médico, porque os homens não entendem, né? Pois é, isso também é uma outra coisa que eu não vou dizer que eu enfrento, mas às vezes assim, eu tenho só sócios homens, né? Então assim, em um escritório eu tenho 2 sócios homens e no outro escritório mais 2 sócios homens. Então assim, eu tô no meio de homens, então é difícil às vezes entenderem porque eles chegam em casa, eles são homens. Tá tudo pronto. A gente é mulher, tá tudo né? pronto pra então, eles. Tem filho, aí tem escola de filho, tem casa. Tem reunião de escola. E você, mulher, você tem que sair, você tem que se cuidar, você tem, né? Tem toda uma coisa, e você é empresário, você tem que estar bem, você tem que atender o cliente, você tem que estar bem, você tem que estar... Então, assim... Você tem que sair pra comprar roupa, porque no caso deles é a mulher que compra a roupa deles. Nossa, é a gente que tem que ir. A gente que tem que ir. Então, assim, é um desafio cada dia. Eu falo que é um desafio. Mas é gostoso, a gente gosta, né? E, assim, uma experiência muito boa também no CRC. Eu tive, né, junto com você, como vice-presidente de registro. Foi, assim, uma experiência fantástica. Ir nas faculdades também, falar para os alunos de contabilidade, aquilo ali, assim, me fez, nossa, quando você foi muito bom. Eu falo isso, Paulo, assim, quando você vê os olhinhos brilhando, igual agora eu tô indo nas escolas de ensino médio, gente, é muito legal. E só traz mais motivação para você, né? Eu acho que, como que é isso? Quando você ia nas faculdades, quando você voltava pro escritório no outro dia, o que você pensava? Assim, é tão prazeroso, e tinham pessoas que chegavam assim e falavam, nossa, mas você deixa a sua filha, né? Porque mora eu e minha filha. E aí, assim, nossa, você deixa a sua filha e você vai que a gente ia para o interior à noite, pegava carro do CRC e ia, trânsito, e às vezes voltava no outro dia e pessoal, tudo correndo. Nossa, tudo na correria. Eu falo, gente, eu gosto, eu faço por prazer, a minha filha tá lá, eu converso com ela entende. Então eu falo que um dia também ela vai trabalhar e ela fala que ela quer ser contadora, então eu já falo com ela. Ai, que sorte sua, hein? A Brunella quer ser contadora. Ela fala. Então esses dias ela tava falando que ela quer aprender, começar como menor aprendiz no escritório. Ela tava falando esses dias comigo. A Luana tá trabalhando comigo. Ah, é? Mas a Luana, infelizmente, não vai ser contadora, a Luana vai fazer direito. Mas ela tá trabalhando no escritório, tá dando apoio lá pra Karina, ela que cuida dessa parte aqui do... Ela que liga, foi ela que te ligou. Ah, é? A Luana que te ligou, é minha filha. Foi. Ela que ligou, ela que monta esses negócios aqui, ela tá cuidando dessa parte de rede social. Porque a juventude hoje, né, vocês são muito além do nosso tempo, assim.
Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso é uma outra coisa, né? Porque quando a gente na nossa... Eu vou fazer 50, né? Então, assim, quando a gente, na nossa época, a gente começava a trabalhar cedo por obrigação. O pai obrigava a gente a ir, né? Trabalhar cedo. E normalmente a gente seguia a profissão dos pais. Pra gente fugir da linha igual você fugiu da linha, né? Eu imagino que também não tenha sido fácil. Aí eu vou pra Vitória pra fazer contabilidade, né? Então, assim, não deve ter sido uma coisa muito fácil, tanto pra você, por você vir, como você falou, da roça, né? Você não estava acostumada, quanto para os seus pais. Porque a gente era muito apegado, né? Filho só sai de casa para casar. É Né? verdade. Então não deve ter sido fácil. E esse outro ponto, Paula, que é a segunda fase da sua vida, né? Então, quer dizer, você veio da roça, estudou na Grande Vitória, depois trabalhava na Grande Vitória distante de onde você estudava, morou sozinha, saiu dali, trabalhou, virou sósia, depois entrou no institucional, ao mesmo tempo foi mãe. Então tudo isso é um desafio. E aí eu queria, sempre eu faço essas perguntas, fiz para Paula Antonella, já fiz para Viviane Anselmé que esteve aqui, para Milza, né? Para algumas mulheres que estiveram aqui, falo, o que foi mais difícil para você? O difícil é conciliar. O mais difícil é você conciliar tudo, porque tudo a gente tem que fazer com muita correria e você dá tempo de tudo. Então, assim, o mais difícil é o conciliar, porque hoje você também tem tudo na internet, você não consegue fazer as coisas, você estuda, você corre atrás, você se dedica, então nada é impossível, né? Você consegue fazer. Administrar seu mas tempo. Né? administrar o tempo e você fazer as coisas dentro do seu tempo, com calma, que eu acho que é o mais difícil hoje. Então, o tempo tem 24 horas, então se você se organizar, se você se planejar de forma correta, você sempre falo consegue fazer tudo. Então, assim, eu hoje tenho que fazer isso, e se você não conseguir, organizar. Faça escolhas. Isso aí, às vezes você tem que começar a parar e ver, não, eu não consigo mais fazer tudo que eu tenho que fazer, alguma coisa eu tenho que tirar, porque não está dando mais para fazer. Afinal de contas, você falou que está fazendo 50, eu já estou com 51 e a gente tem que começar a ter qualidade de vida. Pensar na nossa vida dali para frente. Isso é outro ponto que a mulher é muito mais difícil que o homem, nesse caso. Tanto para entrar quanto para sair, porque a gente é mais corajosa no sentido de decidir quando para. O homem não. Né? Eu sei porque eu conversei inclusive com o Roberto sobre isso, conversei já com você, comecei a conversar com você. Então eu tô nessa fase assim, eu tô na fase de planejar a redução do trabalho, que eu tenho, desde quando eu trabalhei com meu pai, eu falava que com 55 anos eu ia reduzir muito. Não significa que eu vou deixar de trabalhar. Mas a gente Carla não aguenta, em né, si... deixar de trabalhar, acho que a gente não vai jamais, conseguir. Mas a Carla em si, em contabilidade, o tanto de operacional que eu faço, eu com certeza, com 55, estou já, assim que sair da presidência RC, já estou estruturando na minha cabeça, meus planos já estão traçados. Eu fiz muito curso de planejamento, muito curso de organização. Então, eu realmente, toda semana eu faço planejamento da semana. Realmente, toda semana eu faço o que eu vou fazer em tudo. Então, tem lá na minha agenda, eu abro minha agenda, tem 52 folhinhas de planejamento todos os anos. E eu mostro às pessoas, Carla, não sei o que, como é que você consegue fazer tudo? Planejamento. Toda segunda-feira de manhã, a folhinha de calde lá, Taço, Carla. De cá, CRC, SESCOM, não sei o quê, institucionais. Sim. Se eu não fizer isso, eu não dou conta. Então, assim, no celular, mas o celular não tem que abrir, é mais difícil. Então, a Daniela teve aqui, né, no podcast da Taça. E ela falou uma coisa que eu, intuitivamente, eu não tinha pensado por que eu faço isso. Ela falou que ela ensina as pessoas a fazerem planejamento financeiro usando papel. E não... Porque eu perguntei, mas pô, tem tanto programa na internet que você pode colocar tudo que você gastou. Carla, não funciona. Não funciona. E para Carla, também, a agenda para mim é a minha agenda. A agenda de compromisso, de planejamento é a minha agenda. Então, no início do ano, eu aprendi isso num curso. Eu faço planejamento do ano, eu ponho lá Carla pessoal, Carla família, Carla social, Carla empresária. Eu separo tudo o que eu quero para o ano, desde metas financeiras até de família, de tudo, amigos. E durante semanalmente eu faço planejamento da semana. E você falou uma coisa muito legal. A gente dá conta de tudo que a gente se propõe a fazer. E o que a gente não consegue, a gente tem que abrir mão. Quando você decidiu sair do CRC, por exemplo, quer dizer, você estava lá em pleno vapor, chegou na vice-presidência e decidiu sair. Não deve ter sido fácil, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. E eu não saí totalmente, pois né? Não saiu. A gente saiu. não consegue, né? Não, mas não é uma decisão fácil, concordo igual. Eu pedi agora afastamento do SESCOM.
Dei entrada ontem, pedi pra calentar, 6 meses. Por quê? Porque eu tô no final de mandato, então a gente tem que ter essa consciência que não dá conta de algumas coisas. Então, eu não tô conseguindo fazer porque eu quero fazer direito. Então, eu não consigo hoje terminar tudo que eu tenho que fazer em 6 meses e estar lá na diretoria, indo em reunião, participando disso, eu não consigo. Então, eu falei, eu preciso abrir mão. Abrir mão também da presidência do Conselho Fiscal do Sebrae. Indiquei o Roberto. Ele aceitou o encargo. Então, é uma puta de uma responsabilidade. Mas tive que abrir mão. Por quê? Porque eu tenho 7 voluntariados. Eu preciso abrir mão, porque senão eu não consigo dar conta do principal deles. E aí tentei até abrir mão de mais um, mas aí não deixaram. Então eu estou assim. Então eu acho que é isso que você falou. Você foi mãe ao mesmo tempo que foi empresário, ao mesmo tempo que estava estudando. Então não é uma coisa fácil. E lidar com homens é muito difícil. Por quê? Porque os homens eles acham que a vida deles é igual a nossa. Que a gente tem que fazer a nossa vida igual a deles, não é verdade. Porque a gente é casada, eu trabalhei muito até mais tarde. Meu Deus, quantas vezes o meu ex-marido Hudson virava à noite no escritório, deitado no chão com o Luana, bebê, em cima de papelão. Eu estava fazendo isso no escritório, abria as caixas de papelão, ele levava a travesseirinha da Luana, deixava assim os dois deitados, 5 horas da manhã, eu virando nós trabalhando, ele dormindo. Então assim, homem nenhum faz isso. O homem dá um certo horário e volta para casa. Entendeu? A gente não, porque a gente sabe que não tem outra forma de fazer. Então, nada contra os homens, tá, gente? Isso aqui não é um feminismo, não. Mas, assim, isso que você falou é legal, né? Você superou tudo isso, né? E quais os planos da Paula empreendedora? Nossa. Você já tem isso? Tá pensando? Que eu conversei com você sobre isso. Você já tem? Você tá pensando nisso? Como é que você está estruturando para isso acontecer? Eu estou pensando, a gente tem, né, a sociedade, 2 sociedades, e a gente tem que começar a pensar sucessão. Né? Eu falo com o Roberto, que é meu sócio, ele tem trabalhado os filhos dele para isso, e eu estou pensando em diminuir o ritmo. Só que às vezes a gente, né, eu falei, 2023 eu vou começar o ritmo, mas aí vai acontecendo algumas coisas que tá fora, às vezes, do nosso, que, não dá ainda para diminuir. Mas você tem como replanejar. Senão você vai ficar 2023, 24, 25... E aí a Paula não vive. Pois é, isso aí. Não viaja. Essa falta de mão de obra que a gente tem no mercado. É terrível. Então, assim, eu estou precisando de pessoas, gerentes, né? Usa tecnologia, Paula. Tem jeito, não tem outra saída. Vou te falar, quem sou eu para ser exemplo para alguém, né? Mas assim, eu tive uma reunião com o Paulo Tasso, meu pai, essa semana. Essa semana mesmo, foi segunda-feira, antes de ir para Brasília. Terça-feira, perdão. A gente abriu a Tex BPO, que é um BPO financeiro lá, é um projeto de futuro. Eu chamei Mills, ela aceitou o desafio. Eu falei, a gente é sócia nesse negócio, né, de BPO financeiro, para fazer para pequenas empresas, pequenas e médias empresas de faturamento até 10 milhões, terceirizar o financeiro e mandar tudo pronto para o contador, integrado. Aí eu tive uma reunião com o Paulo e falei, olha, vamos fazer o projeto aqui, né? E aí ele perguntou, ele não tá aguentando, não consegue gente para trabalhar, já tem não sei quantos funcionários, digita muita coisa. E aí ele chamou os sócios dele, né, porque ele tem sócio, falou assim, todo cliente que a gente entrar no escritório agora, nós vamos envolver a Tex e a gente só entra no escritório assim. Aí ele foi me perguntar como é que é feito. Eu falei, não, eu faço um plano de contas financeiro, coloco no sistema do cara, porque ele não precisa usar o sistema que eu uso, e aí depois eu faço depara pro seu sistema e te mando no final do mês do banco conciliar tudo certinho, documento digitalizado, tudo no site. Aí ele virou pro sócio e falou, por que a gente não fez isso ainda, Casote? O que você tava esperando? Não, porque não sei o que. Eu falei, pois é, mas eu falei com ele tem 1 ano, pai. Aí eu chamo Paulo Gesa, né, pai, né? Falei com ele tem 1 ano, Paulo Gesa. Aí agora, quer dizer, por quê? Você não tem gente para trabalhar. Então você tem que usar a tecnologia. Por que não? Esse problema do nosso mercado. Eu fiz uma reunião, Paula, com 4 contadores diferentes. O medo do contador, você vai tomar meu cliente. Cara, eu só trabalho com construtora. Empresa de médio e grande porte. Tem mercado para todo mundo. Você vai receber tudo pronto. Aí o cara prefere continuar digitando. E aí, para você fazer a sua sucessão, Paula, eu fui no evento em Campo Grande, agora a Roberta estava. E quando o cara virou e falou bem assim, e eu fui no evento que o Roberto também estava segunda-feira, que foi um evento do Sebrae. A gente, como conselheiro do Sebrae, é chamado o tempo todo para muito evento que o Sebrae faz. Alguns até a gente é convocado. O Sebrae fez um café com parlamentares, com a bancada capixaba. E na hora que o cara virou e falou bem assim, olha, lembra que a PEC 107 está lá que o Estado é obrigado a calcular o ICMS? Os contadores vão ver de quê? Porque é projeto, tá, gente? Em Campo Grande já falaram da mesma coisa, e tá muito perto. Por isso, quando a gente fala 5, 6 anos, quem vive só de fiscal vai morrer.
Tem que fazer contabilidade. Porque o ISS vai ser automático. Se você tem um cliente aqui Vai que ser tem tudo tudo. quanto é lugar, vai ser tudo automático. Você não precisa de ninguém para fazer ISS da sua empresa. Vai ser nota fiscal geral. ICMS, o Estado vai ter uma transição de 5, 6 e 7 anos. O projeto está na PEC, né? Os estados vão ser obrigados a entregar o ICMS calculado. Vai precisar de contador para quê, né? Se vai fazer só Não, isso. se for, exatamente. Então, se a gente não usar a tecnologia agora, quando chegar isso, você vai ter 20 funcionários para mandar embora. Como é que você vai fazer com essas pessoas? Porque as pessoas não estudam. Então, você tem que pensar nisso como empreendedora, porque a mulher, ela é mais concentrada e ela consegue ter um foco mais direcionado. Então, se você realmente... E essa dificuldade de empreender e continuar empreendendo de outra forma, pra gente, mulher, é muito mais fácil. E Carla, assim, lá no escritório, eu tenho feito, assim, cliente sem papel. A gente já avançou muito, mas tem isso aí. aqueles ainda que não... Porque eu falo que eu quero, um dos meus projetos também é administrar o escritório, sempre tá lá, presencial, né? Isso é aqui Já te do falei que você meu não precisa, celular, né? A Karina que tá aqui, que tá Só trabalhando que- comigo agora. Quantas vezes você me vê, Karina, durante a semana? Pois não precisa mas eu estar no ainda, escritório. Pois é, mas ainda eu estou ainda um pouco longe disso com os nossos clientes, com os meus funcionários que tem lá, com Com seus sócios. os meus sócios, ainda não dá para ser dessa forma. Então, assim, é um projeto, né, que eu estou trabalhando nisso para que eu consiga chegar nesse nível aí. Né, Mas você pra consegue. gente vá, Você é com certeza, não competente. tenho dúvida disso. E aqui o fato de não uma tenho dúvida. coisa, uma vantagem, eu quero até seu relato para isso. O fato de você estar participando de instituições te leva a participar de eventos. E você conhece muita gente que já trabalha do jeito que você quer. E essa experiência é, gente, impagável. E, Carla, eu participei, né, quarta e quinta do evento Sebrae, que teve a convenção de vendas do Sebrae. E, assim... Fala se a sua cabeça não pira. Coisas dentro do Sebrae que eu falo, gente, eu não sabia disso. Coisas que o Sebrae pode ajudar até o nosso próprio cliente, que a gente pode divulgar dentro do escritório. Eu, como contadora, eu posso oferecer várias ferramentas que o próprio Sebrae pode me ajudar lá dentro do meu cliente, que vai facilitar a minha vida. Então, assim, uma N coisas que eles colocaram lá, que eu falei, caramba, é isso que o meu cliente precisa. E eles falando, e eu lá, poxa, esse cliente, eu só tava assim, opa, isso aqui vai ajudar meu cliente. Sua cabeça pira, esse me né? ajuda esse é para esse cliente, esse é para esse. Então, e olha assim, a diferença. foi ótimo. Os homens, eu ter eles ficam com participado. o computador, não estão nem prestando atenção no que o cara tá falando. Eu sempre capto, as meninas que trabalham comigo falam assim, odeio quando Carla vai em congresso. Odeio. A Cíntia fala, eu não gosto quando você vai em congresso, porque quando você volta cheio de ideia. E eu fui representando o Sescom, né? Eu falei, gente, convenção de vendas. Eu falei, O que eu vou fazer lá? Né, eu vou lá, vendas. Eu falei, bom, vou vender meu serviço, né? Falei, eu vou lá ouvir o que esses caras têm para dizer, né? Mas olha, foi fantástico, uma estrutura muito boa. O Sebrae tá de parabéns. Aproveitar para falar, tá de parabéns. Foi O Pedro assim, um vai estar evento. aqui daqui a pouco, né, Karina? Daqui a pouco ele tá aí. Um evento maravilhoso e foi assim, fantástico. E tem muita coisa que o Sebrae tem e que eles E que a gente colocaram pode lá, usar, que né, a gente Paulinha? pode usar. Você, como empreendedora, pode usar. Sim, com certeza. Nossa, foi muito bom. Foi Que bom. muito Paulinha, proveitoso. Pra gente encerrar, dá a dica aqui naquela câmera ali para as pessoas, olho no olho, assim, porque aquela câmera ali é o olho no olho, né? A mulher que quer ser empreendedora, quais as dicas que você dá para ela? Bom, mulherada. Primeiro, faça com amor, com dedicação, invista em você. Eu acho que você fazer com amor tudo aquilo que você gosta, tudo fica mais fácil. Então, é isso. Se dedica, se valoriza, que o resto é consequência. Aí, tá vendo? Gente, nem foi tão difícil, ela arrasou, tá vendo? Paulinha, parabéns pela sua trajetória. Não conhecia, já sabia que você era uma mulher guerreira, porque acompanho você já tem desde 2008, a gente junto lá no CRC. E assim, poxa, que prazer foi conhecer você. A gente hoje se tornou amiga, eu falo, né? A vida é muito doida, e às vezes a gente quer encontrar, fala que vai encontrar, e a gente fica muito envolvido em trabalho, em atividade, e a gente acaba às vezes não se reunindo tanto. Mas parabéns pela sua trajetória, que Deus te abençoe aí, que você continue, que você consiga executar seus projetos. Eu sei que as dificuldades de sociedades, de cliente, de funcionário,
são do nosso dia a dia, mas a gente vai superar e tá no momento aí já mesmo de sucessão, de pensar nisso. E ela falou uma coisa bem legal que me chamou aqui, só pra gente concluir, a atenção para um outro podcast que a gente fez, que foi com o Dr. Tanguy e a doutora Patrícia, 2 médicos que estão aí na área de beleza e estética. Ela falou, não, a gente tem que ter tempo para se cuidar, a gente tem que ter tempo para isso. E o Tanguy trouxe um livro aqui de um americano que falou, pessoas bonitas têm mais sucesso, porque você tem que investir também em você. Então, não é só a beleza interior, mas também a exterior. Ela faz toda a diferença para você se posicionar. E nós, mulheres, é difícil às vezes a gente entender que isso interfere, mas infelizmente. Ou felizmente, interfere e muito. Então, dizer, foi um prazer ter você aqui. Que Deus te abençoe, que você continue tendo sucesso. A gente vai continuar se esbarrando por essas calçadas da vida aí. E, gente, curtam as nossas redes sociais, curtam o nosso podcast. Nosso quadro hoje de Mulher Empreendedora foi com a Paulinha, a Paula Queller. Assistam depois e deem nosso feedback. Até o próximo.